A Marina Demore, porque o senador Ciro Nogueira, ex-ministro da Casa Civil do governo Jair Bolsonaro, confirmou hoje que houve um encontro, no mínimo, inusual entre Jair Bolsonaro e Alexandre de Moraes no final de 2022. E a Marina Demore chega com essas informações. Teve chazinho de camomila para acalmar os corações, teve bolinho de cenoura para adocicar um pouco essa relação, aqueles que são considerados adversários mortais. Se teve, não adiantou muito, né, Uribe? Esse encontro teria acontecido em dezembro de 2022, segundo relatou Ciro Nogueira, né? Ele já tinha sido relatado por Mauro Cid, durante a delação premiada, e Ciro Nogueira, então, confirmou que, de fato, houve esse encontro entre o ex-presidente Jair Bolsonaro, quando ele ainda era presidente da República, né, em dezembro, antes de deixar o cargo. Na ocasião, ele já tinha perdido as eleições para o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que à época também era presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Então, esse encontro, segundo Ciro Nogueira, teria, sim, de fato, ocorrido. A gente lembra que Ciro foi ouvido hoje de manhã como testemunha de defesa do coronel Marcelo Costa Câmara, um ex-assessor de Bolsonaro, que é um dos réus do núcleo 2 da trama golpista, que está sendo apurada lá pelos ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Ao ser questionado pela defesa de Marcelo Costa Câmara se o encontro teria ocorrido entre novembro e dezembro, o senador respondeu então que sim e que teria sido responsável por organizar essa reunião. Então, o encontro teria acontecido, a gente inclusive noticiou aqui na CNN na época relatos de que o encontro teria acontecido inclusive na casa de Ciro Nogueira. Ciro disse o seguinte: houve esse encontro, foi até relatado na delação do Cid, mas eu não me lembro da participação de Marcelo Costa Câmara, que foi, né, o réu que pediu ali para que Ciro prestasse depoimento na condição de testemunha, mas promovia o encontro entre Moraes e o presidente na minha residência. Foi esse então o relato de Ciro Gomes. O senador, porém, não deu detalhes sobre o que foi discutido nessa reunião. E aí é o que todo mundo queria saber, né? O que de fato Bolsonaro e Moraes conversaram naquele momento em que os ânimos estavam bastante exaltados, né? Num período pós-eleição. A gente está acompanhando muito de perto esses depoimentos que estão acontecendo essa semana lá no Supremo Tribunal Federal, no âmbito dessa ação civil que começou a tramitar ali no Supremo Tribunal Federal, depois que a denúncia contra esse núcleo, né, contra os núcleos, as denúncias foram aceitas, então, e estão sendo apuradas lá pela Suprema Corte, Tainá Uribe. É no âmbito da mesma investigação que a gente vem trazendo aqui ao longo dessa semana. A gente viu na segunda-feira o núcleo 1 tendo ali as alegações finais apresentadas pela Procuradoria-Geral da República, o procurador Paulo Gonet, já pedindo a condenação de Jair Bolsonaro e de outros 7 réus que fazem parte do núcleo crucial. E agora a gente está acompanhando essa fase de coleta de depoimentos das testemunhas dos núcleos 2, 3 e 4 da trama golpista. Então, são outros réus, mas que também estão sendo investigados e que agora estão tendo a oportunidade de apresentar sua defesa.